Moshi Moshi, tá começando mais um Tanuki pra vocês, é isso mesmo, quem tá falando aqui é o THG e hoje nós vamos falar sobre Look Back, você já ouviu falar? É uma obra do Fujimoto, do Tatsuki Fujimoto, né, o mesmo criador aí de Chainsaw Man, então vamos estar falando aí, é bem diferente de Chainsaw Man, tá? Se você não gosta de Chainsaw Man, esse é bem diferente de Chainsaw Man. Acho que é uma boa até você experimentar Look Back. É bem bom assim. E hoje a gente vai estar conversando aí sobre o Look Back. Vou estar explicando aí um pouco de tudo, contando o que eu achei. Mas antes de começar, né, vamos falar aqui sobre as nossas redes sociais. Siga a gente aí nas nossas redes sociais. Redes sociais é boa. Siga a gente aí nas nossas redes sociais. Tanuki Podcast em todas as redes, tá? Instagram, YouTube, Spotify. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente, segue a gente aí, deixa um follow, né? Dá 5 estrelas aí pra gente na avaliação aí, que ajuda bastante na divulgação. Se você tá ouvindo pelo YouTube, dá like no vídeo, né? E se inscreve no nosso canal aí, deixa um comentário aí, tanto no Spotify quanto no Instagram. Aí no Instagram, no caso da nossa imagem aí, né, que a gente postar a nossa arte do episódio, pode deixar uns comentários lá também. E é isso, YouTube, Instagram, Spotify, tudo certinho, @Tanuki Podcast. Bom, voltando aqui para a obra, como eu falei, essa é uma obra do Tatsuki Fujimoto, né, o mesmo criador de Chainsaw Man, que é o mesmo criador de Fire Punch, que é o mesmo criador de Goodbye Eri e tantas outras obras aí, né? É, o Look Back saiu no dia 19 de julho de 2021, tá? Primeira publicação dele aí. E, cara, uma história sensacional, sensacional, tá? Bem fofa, assim, toda a história, mas não é aquelas coisas que fica se derretendo, né, na fofice, né, e tal. Não tem nada a ver, é um bagulho bem... A história em si é bem legal, é bem emocionante, mexe realmente com a gente. E vou começar a falar aqui para vocês, contar um pouquinho para vocês terem noção de como começa, né? Conta a história ali da Fujino, né? A gente tem essa ótica dela, né? A gente enxerga as coisas pela ótica da Fujino. Ela é uma estudante do quarto ano e publica no jornal da escola algumas tirinhas, né? Essa escola dela tem um jornal e nelas ela que publica algumas tirinhas e tal. E ela publica há muito tempo e tal. O pessoal gosta muito, isso é uma coisa muito importante para ela, né? Que faz bem para ela, que ela gosta de fazer também. E um certo dia chega, acho que o responsável pelo jornal, né, um professor, e comenta com ela, fala assim, tem outra aluna querendo publicar, né, uma tirinha, mas seria muito importante porque ela não sai de casa, né, ela estuda da casa dela e tal. E a Fujino vai lá e fala assim, pô, pode publicar, né, e tal, não tem problema nenhum. E a publicação da menina sai e a galera parece gostar mais do que a dela, sabe? E ela fica com o ego ferido ali, ela fica meio perdida em como cuidar desse sentimento, né? O que aconteceu e tal. Ela fica confusa para lidar com esse sentimento aí das pessoas, achando a obra da garota também muito legal, né? O que é totalmente normal, pode acontecer, tá, pessoal? Ter alguém que faça tão bem quanto ou melhor que você alguma coisa, mas tá tudo bem. Enfim, isso atinge ela e elas começam a revezar ali pra publicar, né, e tal. E a Fujino, pra ressignificar aquilo, talvez, né, não sei. Mas ela começa a estudar muito, estudar muito, estudar muito, porque elogiaram muito o trabalho da menina, né, que ela desenhava melhor que ela e tal. E ela começou a estudar muito sobre desenho, a desenhar mais. Ela colocou algumas coisas, né, como desculpa ali que ela desenha melhor que eu porque ela não sai de casa, né? Eu tenho que manter a escola e ainda achar tempo para desenhar e tal, e coloca algumas dessas questões aí como justificativa, né? Mas foi lá estudar, comprou vários livros para estudar, desenha, praticamente só desenha, né? Aparece ali vários frames do tempo passando, as coisas acontecendo e ela lá parada desenhando. As pessoas
se afastando dela, né? Porque ela já não saía mais com os amigos por conta que ela precisava desenhar e tal. E ela vai mostrando, né, como que é o dia a dia dela, focado só naquilo. E dá um salto no tempo, né, de alguns anos, passam-se alguns anos, e o professor que publicava, né, as historinhas dela pega e fala assim, ó, entrega esse diploma aqui pra tal aluna lá, pra Kiyomoto, que é a menina que desenhava, né, que fazia as outras tirinhas, que a Fujino ficou dividindo ali um tempo com ela, né, a publicação. Então ela não queria levar e tal, o professor convence ela ali a levar, fala que ia ser legal para ela, né, se levasse e tal, que teria um significado especial se fosse a Fujino em específico. Aí a Fujino pega e vai levar, muito relutante, mas vai levar. Chega lá, ela pensa em desistir, né, em deixar lá e ir embora, mas ela toca a campainha, ninguém aparece. Ela aparece ali na porta e pensa em ir embora, né? Pensa em desistir, em deixar lá e ir embora. Mas ela bate na porta ali e tal, tenta, ninguém aparece, ela abre a porta, parece não ter ninguém, então ela vai entrando de fininho e tal e vê uma pilha de cadernos ali, né? E ela entende que aquele corredor é o corredor do quarto da Kiyomoto, né? E tem uns quadrinhos assim, sem preencher, né? Mas uns quadrinhos desenhados para fazer tirinha. E ela bate na porta, ela chama a menina, tal, a menina não sai, então ela desenha uma tirinha. Ali meio que uma galera gritando pra ela sair do quarto, a outra falando pra ela não sair do quarto e tal, né? E meio que a galerinha meio que fazendo uma guerrinha, ela fez ali e tal. E escorrega da mão dela. Escorregando da mão dela, o papelzinho sai voando, ela tenta pegar tal, mas o papelzinho cai por debaixo da porta e a Fujino fica desesperada, né? Porque não era pra acontecer isso e tal. E ela deixa o diploma lá e sai da casa, sabe? Sai rapidinho assim e tal. E quando ela tá na rua, a Kiyomoto sai do quarto e começa a gritar: espera, espera, espera. Se apresenta, fala que é fã dela. Pede pra ela assinar a roupa dela, né? E tal. Pergunta por que ela parou de publicar no sexto ano. Né? Ela vai lá e fala: viu, por que você parou de publicar no sexto ano, né? E daí ela explica que ela parou pra focar em um mangá, em fazer um mangá e tal, e que ela já tá trabalhando nesse mangá há muito tempo. E daí a Kiyomoto fica muito animada e fala assim, não, deixa eu ler esse mangá, deixa eu ver, né, e tal. E a Fujino concorda, né, e beleza. Nisso fazem outros cortes, né, vai aparecendo ali as duas já desenhando juntas, né? Porque ela mostra pra Fujino. A Fujino mostra pra Kiyomoto, né? O mangá, assim, o primeiro esboço. E as duas começam a trabalhar juntas, né? Uma faz. A Fujino faz a história e a Kiyomoto faz os cenários. E elas se dão muito bem, assim, fazendo tal. Então aparece elas trabalhando juntas, apresentando o trabalho, né? O mangá. Apresentando o mangá pro pessoal da Shonen Jump, né? Super legal ali um concurso, ele elogia muito, fala que pelo menos uma menção honrosa, com certeza esse mangá vai receber. Então elas ficam muito felizes e tal. E daí depois corta pra elas andando na neve, assim, uma neve muito forte, uma nevasca muito forte. Elas chegam lá pra comprar uma Shonen Jump e ver o resultado, né? E na Shonen Jump tem o Luffy na capa, eu achei muito legal. E é uma coisa que tem que falar que há vários momentos tem essas referências a outras obras. A maioria delas é a Chainsaw Man, né? Óbvio. Mas também tem a outras obras aí. E é bem legal, uma coisa que fica tipo fanservice, assim, sabe? É muito bom você ver que tá habituado, que tem algumas coisas ali, né, além da obra delas, né? É bem legal ver essas referências. Enfim, elas compram ali a Shonen Jump e vão ver o resultado. Elas ficaram em segundo lugar, né? Com uma obra chamada Metal Parade. E elas comemoram muito, elas ganharam 1 milhão de iene, né, e tal.
E aparece ali as duas muito felizes, né, com a publicação, e elas falam que vão fazer mais animes, né? Tanto que a Fujino fala que sacou 100 mil ienes para gastar, e a Kyomoto fala, não, a gente tem que guardar. E daí ela fala assim, não, mas é, a gente vai fazer muito mais dinheiro com os mangás que a gente vai produzir. E nisso aparece as duas aproveitando lá sei lá, no centro, sei lá, no centro da cidade, gastando dinheiro e muito felizes e tal. E nisso vai mostrando o passar do tempo, elas fazendo outras obras até que elas são aceitas para fazer uma série, né? E nessa série que vem a referência a Chainsaw Man, né? As capas dos mangás são iguais às capas de Chainsaw Man. Porém, nessa serialização aí, o que acontece é que a Kiyomoto quer começar a fazer artes, estudar artes, né, na faculdade e tal, mas para isso ela teria que largar o mangá ali, né? E ela conta pra Fujino, né? Ela já se decidiu, ela conta pra Fujino. E a Fujino fica colocando empecilhos, né? Fala assim, não, você não pode deixar. Ela, na verdade, fala que ela meio que desdenha ali que ela vai colocar outra assistente, que pelo menos ela só desenha o cenário, que ela vai ter que colocar alguém para fazer o serviço dela ali e tal. Mas logo em seguida já vem a retaliação, né? Falando que ela não vai conseguir, que todo mundo que estuda artes sai da faculdade e não consegue emprego. Fala que ela não tem, né, essa facilidade para conversar com outras pessoas, que para ir na lojinha ali próximo, né, para ir na lojinha ela não fala com a atendente e tudo isso aqui o Moto meio que rebatendo, falando que ela vai se esforçar, que ela treina para falar, né, e tal, não sei o que. Porém, beleza, né, acontece ali a ruptura entre as duas ali. A Fujimoto volta a fazer seus mangás e é ali que a gente acompanha, né? Como vai sendo o desenvolvimento do mangá, então ele sai muito em alta, mas depois ele cai, né? Ou altas e baixas ali do mangaka, né? Mostra ali um pouco do dia a dia do mangaka, bem rápido, mas mostra, dá pra você entender alguma coisa ou outra ali, como tá a audiência, quanto que tá vendendo, sabe? Esse tipo de coisa, mostra ela se esforçando, reclamando de assistente, falando assim, mas eu precisava de alguém mais rápido. Esse é rápido, mas não vê a história como um todo. Então, aparece ali um pouco desse dia a dia que o mangaka tem, né? Que eu pretendo fazer um episódio sobre isso, né? Sobre os mangakas. Talvez eu não sei se. Eu tenho vontade de fazer sobre o Fujimoto, que a história dele é muito boa também. E talvez eu fale sobre isso, ou num específico sobre autor, né? Num episódio que seja só sobre um autor. Ou talvez eu traga, né, a realidade de um mangaka no dia a dia. Ou pode ser. Eu esqueci o nome daquele anime que é sobre o pessoal virando mangaka, né? E tal. Então, eu pretendo falar mais sobre esse dia a dia do mangaka, né? Enfim, voltando para a história. E acontece ali, né, que ela um dia tá ali trabalhando e tal, e aparece no noticiário, na TV que tá ligada ali perto dela, aparece no noticiário que ela nada, né? Que teve um ataque de um assassino numa faculdade. E é a faculdade que a Kiyomoto estuda. E nisso ela trava, fica acompanhando ali a notícia e já tenta ligar para Kiyomoto, né? Não consegue contato e um tempo depois ela recebe a ligação no celular dela da mãe dela. E nisso ela recebe a notícia que a Kiyomoto faleceu. E mostra, cara, a cara dela, né, assim, devastada com a notícia. Lógico, né, a melhor amiga dela ali, parceira dela de anos, né? Ficaram muito tempo juntos, passaram todo dia juntos ali durante anos. Cara, é notável que alguma coisa dessa vai acontecer, né? E a cara dela, a expressão, eu achei que o Fujimoto mandou muito bem nas artes aí. Muito legal esse momento, assim. A notícia é triste, né? Não é isso que é legal, mas a arte ali reflete muito bem a expressão, sabe, dela ali. Dá pra você pegar ali como se tudo ficasse um vazio, assim, né? Um vazio
terrível, assim, sei lá. Muito, muito boa aí essa cena. Então, aparece ali alguns relatos, né, sobre o assassino e tal. Aparece uma carta falando que é Shark Kick, que na verdade é o anime, é o mangá dela, né? Que também confirma um anime sobre esse mangá dela. Aparece na obra também. Shark Kick, que é essa série aí que tem as capas que fazem referência ao Chainsaw Man. É, e ela anuncia, né? Aparece a carta dela anunciando o hiato do mangá por conta dessa perda aí e tal dela. E, cara, ela vai lá, ela vai na casa, vai né, no velório da amiga dela, tal, um momento muito, nossa, muito triste. Ela aparece ela indo na casa dela, né, abrindo a porta do quarto. E por um momento mostra outra realidade, né? Porque ela vai lá e ela começa a folhar. Ela acha um mangá dela lá, né? De Shark Kick. E ela começa a folhar o mangá. E até um certo ponto que ela chega e tem um marca-texto ali. Quando ela vai ver o marca-texto, é a primeira tirinha que ela desenhou no dia. Que ela foi levar o diploma e elas se conheceram, conversaram. E, cara, é emocionante pra caramba. Ela começa a chorar e se culpar, que a culpa foi dela por ter tirado ela de dentro do quarto. E ela começa a rasgar aquela tirinha e um pedaço escrito assim: não saia, né? Não saia do quarto. Cai pra dentro da porta. E por um momento mostra uma realidade onde ela realmente não saiu do quarto. E mesmo assim acontece o ataque, porém ela é salva pela Fujino. E daí aparece, né, a Fujino dando uma voadora no cara que fez esse ataque, né, nesse assassino e tal. E a Fujino sai como herói, né, mas nessa voadora ela cai e quebrou a perna, não sei o que. E ela conta que ela faz karatê, que ela tava correndo, viu o cara entrando com uma arma com uma picareta, né? E decidiu ajudar e tal. E a Fujino vai agradecer, a Fujino não, a Kiyomoto vai agradecer e fala assim: eu queria agradecer, mas eu queria fazer isso de uma forma mais formal, eu queria seu número, né? Posso pegar seu número de celular para eu mandar mensagem? Ela fala assim: claro e tal. Daí ela dá o celular e ela vê que é a Fujino que salvou ela. Daí ela fala que ela é fã, que é a Fujino Sensei, que ela era muito fã das tirinhas dela, na época de escola e tal. E daí ela pergunta: por que você parou de publicar no sexto ano? Aí fica um silêncio assim, e daí ela fala: eu não parei. E levanta assim um sinalzinho de dois com a mão, né? Sinalzinho tipo, de diva, sei lá. E ela fala assim: eu voltei a desenhar agora e vou chamar você para ser minha assistente quando lançar o meu mangá. E é isso. E daí ela fica muito contente, né? A Kiyomoto chega na casa e desenha uma tirinha dela sendo salva pela Fujino. E daí a Fujino fala assim: você está bem? É só isso que importa. E daí ela fala assim: sim. E daí quando a Fujino vira de costa, tá com a picareta enfincadinha dela: se você está bem, então é só isso que importa. Eu estou indo. E com a picareta grudada assim, né? Meio engraçado e tal. E daí volta, né, pra realidade ali onde a Fujino tá lendo ali, chorando com o mangá na mão e tal, e essa tirinha passa por debaixo da porta. Essa tirinha que a Kiyomoto desenhou. E a Fujino pega, né, na realidade que ela tá, ela abre a porta assim, achando que tem alguém e tal, e ela se confronta ali de novo com a realidade que não tem ninguém e tal, e vive isso, né, ela sente ali de novo, revive essa dor. E fica ali um tempo, vê as coisas dela, né? Vê que, pô, a Kyomoto comprou a coleção inteira, né? De Shark Kick e tal. Então ela tem ali um momento dela, né? De luto e tal. E aparece ela indo embora, com uma maleta na mão, indo embora. E corta pra ela voltando pro trabalho. Ela cola ali a tirinha que ela pegou debaixo da porta. Na,
num vidro que tem na frente, assim, né? Numa janela gigantesca que tem na frente da onde ela trabalha. E ela volta a desenhar, ela volta a trabalhar. Então, mostram várias cenas delas na infância, trabalhando juntas, cara. E é assim que acaba a obra, né? Ela desenhando lá e tal. E, cara, nossa, que coisa emocionante. Look Back, recomendadíssimo. Tem 60 minutos só a obra, tá? Contando com os créditos. Então tem aí no Prime Video, se você quiser assistir, você pode estar acompanhando por lá, que foi onde eu assisti. E que obra, meus amigos, que obra. Recomendo demais. A arte é linda, 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 linda. E do mesmo jeito que o Denji é em Chainsaw Man, né? Você pode não gostar dele, né? Tipo, você acaba assim, meio que... É um protagonista meio antipático, né? Ele não tenta te agradar. A Fujino tem isso também, mas você começa a entender o personagem e do mesmo jeito se apegar, né? É bem parecido com o sentimento com o Denji. Então, recomendo demais. Não é nada sanguinolento, né? Igual Chainsaw Man, ação e tal. Então, acho que é uma ótica legal para você ter aí sobre o Fujimoto, caso você não goste de Chainsaw Man. E uma obra para você que gosta de Chainsaw Man, uma obra, cara, incrível aí para você ir atrás. Que eu tenho certeza que você vai acabar gostando mais ainda do Fujimoto em si, das obras do Fujimoto. Então eu recomendo aí Look Back para vocês assistirem. A arte tá linda, a história é fantástica, as cenas, cara, você consegue sentir ali mesmo, sabe? É imersivo, sabe? É uma obra imersiva. Mesmo sendo anime, você consegue ser bem imersivo ali, sentir os sentimentos ali de fato que os personagens estão tentando passar. E uma história bem fechadinha, tem referências às outras obras, tem uma dose de comédia também, né? Momentos engraçados, né? Não é ninguém fazendo graça, mas tem momentos engraçados. Então, recomendo demais vocês assistirem. Pô, é isso. Eu não tenho muito o que falar sobre a obra, sendo que ela já é incrível, entendeu? É uma obra muito premiada, que foi muito premiada quando saiu. Correlaciona, né, a história do Fujimoto, né? Porque a história do Fujimoto é assim, ele começa com tirinhas, vai para one shots, os one shots ficam muito famosos, até que Chainsaw Man é aprovado para serialização, né? Então ele faz ali e tal. Ele chega a terminar o mangá, né? Ele chega a terminar o mangá, eu não sei o motivo, né? Se a história era até ali ou se voltou a fazer por conta de dinheiro e tal. Mas ele chega a fechar a história. Então, será que o Fujimoto fez esse final, né? Porque perdeu alguém, porque estava lidando com alguma coisa, algum momento difícil, né? O que aconteceu me deixou curioso, é uma coisa que eu vou ir atrás. Então, é muito legal você ver, talvez que ele tenha colocado ali coisas reais que ele viveu, né? Um pouco do Fujimoto você pode receber ali, né? Então, fica muito interessante a história quanto mais você conhece ela. E eu acabei assistindo legendado, né, em japonês com legendas em português, óbvio. E achei muito boa a história. E agora, antes de vir gravar, eu reassisti uma parte, né, o meio pro final ali, pra eu lembrar de algumas coisas. E assisti dublado. Falei, vou assistir dublado. E, cara, a dublagem tá muito boa também. É bem imersiva, bem sentimental também. Consegue passar tudo que os japoneses fizeram na obra original. Tá bem legal. Então, recomendo, tá? Pra você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Fala aí o que você achou, ou que, se você vai assistir, se você não vai assistir. Fala aí o que você achou aí nos comentários. Então, muito obrigado por você que assistiu. Siga nossas redes sociais no Instagram, no YouTube e no Spotify, @Tanuki Podcast. E é isso, muito obrigado. É nóis. Falou, Tanuki.